Você sabia que o último show do John Lennon não foi o último show do John Lennon? E que o membro da formação clássica do Black Sabbath tocou no verdadeiro último show do John Lennon? Não sabe do que eu tô falando? Vem que eu te conto essa história. Ana, solta a vinheta. Essa história começa em Nova York, 1974, com os irmãos dos filhos da p... Isso mesmo, o jovem Vinny Appice, que na época tinha 16, 17 anos, havia acabado de se juntar ao BOMF, ou Brothers of Motherfuckers. Eles estavam sendo produzidos por um cara chamado Jimmy Iovine, conhecido na indústria fonográfica como o Homem dos Ouvidos Mágicos. Jimmy levou o BOMF para ensaiar no Record Plant Studio. E em julho de 1974 ele apareceu onde os caras estavam ensaiando e falou assim: galera, tem um pessoal gravando um disco ali embaixo, vocês colam lá pra bater umas palmas e tal, não sei o que lá. Como eles eram todos jovens músicos, eles acharam, legal, bacana, né, dar uma desestressada do ensaio e tal, vamos lá. E eles desceram até a sala de gravação. E quando eles chegaram na sala de gravação, eles descobriram que eles iam participar da gravação de uma música chamada Whatever Gets You Through the Night. E essa música, nada mais, nada menos, era uma parceria do ex-Beatle John Lennon com outro superastro do rock, Elton John. O Vinny Appice e os caras do BOMF foram lá na sala, bateram as palmas, e eles conseguiram ver pela sala de controle o John Lennon ali, trocando uma ideia com o Jimmy Iovine. E o John falou, pô, como você conseguiu tanta gente assim? Quem são esses caras? Tal, não sei o que lá. Daí o Jimmy falou, esses caras são os caras que eu tô produzindo, blá blá blá, papinho vai, papinho vem. E aí os caras voltaram pro estúdio super felizes, entusiasmados, pulando, estourando champanhe, como se tivessem conquistado uma Copa do Mundo, porque afinal eles estavam participando de um disco de um dos Beatles. Quantas pessoas podem ter a honra de dizer isso? Eles estavam mais do que felizes por terem participado dessa gravação histórica. Alguns dias depois, o John Lennon foi até o estúdio, conhecer os caras e agradecer a eles a participação na música. O Vinny Appice disse que o John Lennon gostou do pessoal da banda porque o pessoal da banda tratou o John Lennon como se ele fosse um ser humano normal. Sem essa ideia de estrelismo, de que ele era uma estrela. Eles trataram o cara como se fosse uma pessoa normal e o John Lennon gostou de ser tratado assim e se deu muito bem com o pessoal da banda. John Lennon fez essa música e falou, essa música é bem mais ou menos, não vai dar em nada. O Elton John fez um desafio, falou, se essa música chegar ao número 1 das paradas, você sobe no palco comigo e participa do meu show? E aí o John Lennon falou, tá bom, isso nunca vai acontecer, mas se acontecer, eu vou. E claro que aconteceu. A música chegou em primeiro lugar nas paradas e o John teve que pagar a aposta. E no dia 28 de novembro de 1974, John Lennon subiu ao palco com Elton John, tocou 3 músicas e fez a sua última apresentação ao vivo. Esse show ficou conhecido como a última apresentação ao vivo porque meio que fecha um capítulo da vida do John Lennon, que foi o tempo que ele ficou separado da Yoko Ono. E justamente nesse show que ele reencontrou a Yoko Ono e eles voltaram e se acertaram. Dizem que esse foi o último show e a gente vê toda hora falando esse é o último show do John Lennon, a última apresentação de John Lennon, última apresentação de John Lennon em novembro no Madison Square Garden com o Elton John fala, último show de John Lennon. Isso é fake news, porra! Na verdade, esse não foi o último show do John Lennon, porque o Vinny Appice estava lá no último show do John Lennon. É que em 75, no começo de 75, o John Lennon lançou esse disco rock and roll, tocando só clássicos do rock dos anos 50, e ele precisava fazer a divulgação do disco, então ele foi em uns 2 ou 3 programas de entrevista. Ele precisava de uma banda para ajudar ele para fazer a divulgação desse disco. Então ele lembrou dos caras do BOMF, que era uma banda completa, e os caras já tinham os metais ali. E ele falou, e os caras eram bons, os caras eram legais, e o John Lennon falou, legal, vou chamar esses caras para tocar comigo. Se você já viu aquele clipe clássico do John Lennon cantando Stand By Me, sim, era a banda do Vinny Appice que estava acompanhando o John. Também teve um segundo clipe que não ficou muito famoso, que é esse aqui. Também era a banda do Vinny Appice. Inclusive ele ganhou seus primeiros 3 segundos de fama com esse close-up sensacional. Vejam o jovem Vinny em ação.
E no dia 18 de abril de 1975, ao lado dos Irmãos dos Filhos da P, com Vinnie Appice na bateria, John Lennon fez realmente seu último show ao vivo. O show aconteceu no Waldorf Astoria Hotel, em Nova York. Era um especial de televisão com vários artistas convidados. O BOMF não se apresentou como BOMF. O John achou que o nome poderia pegar meio mal. Então eles se apresentaram como John Lennon e etc. Mas o logo da banda estava lá no bumbo do Vinnie Appice. Eles tocaram 3 músicas. Todo mundo da banda tocou usando uma máscara na cabeça. O show era em homenagem a um figurão da televisão que, na verdade, o John Lennon não gostava dele. Então, de acordo com o Vinnie Appice, aquilo foi o jeito do John Lennon passar uma mensagem para esse figurão da televisão, mostrando que esse cara não era muito de confiança, ele tinha 2 caras. Essa é a verdadeira história do último show do John Lennon. O Vinnie Appice estava lá e contou tudo pra gente. Então, se você viu esse vídeo até o fim, 3 pessoas sabem a verdade. Eu, o Vinnie Appice e você. Espalhe essa história. Depois dessa apresentação, John Lennon se afastou do show business. O Vinnie também ficou fora dos holofotes. O BOMF não deu em nada e o Vinnie seguiu sua carreira tocando no circuito alternativo de bandas. Coincidentemente, os dois voltaram à cena apenas 5 anos depois, em 1980. John retomou a carreira com o lançamento do álbum Double Fantasy. E o final da história, todo mundo sabe qual que é. Vinnie, por outro lado, foi convidado a substituir Bill Ward no Black Sabbath e colocou seu nome em uma das formações mais marcantes da história do rock. Meu nome é Eduardo de Souza e esse é o Sabá Blá Blá. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para saber mais histórias do Black Sabbath e de todos os membros da banda. Valeu!